Encontrou aí Mateus capítulo 5? Muito bem. O que eu quero compartilhar com vocês está no versículo 4, mas só para a gente relembrar a ideia, o contexto e se situar naquilo que está acontecendo, vamos ler os 4 primeiros versículos do capítulo que vão nos dar uma ideia melhor. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ou pois serão consolados. Eu queria focar nesse versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Na introdução às bem-aventuranças, eu compartilhei com vocês que esse é um dos textos, o Sermão da Montanha, é um dos textos mais paradoxais de toda a Bíblia. Ao mesmo tempo, ele fala uma realidade que aparentemente contradiz a realidade. E no nosso tempo, na nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos, o que as pessoas costumam dizer é que feliz é aquele que não sofre, que não precisa sofrer por falta de dinheiro, que não precisa sofrer problemas de enfermidade, que não precisa sofrer por falta de emprego, que não precisa sofrer nenhuma área da sua vida. Se eu for fazer a lista aqui, ela vai ser enorme demais. Mas que não precisa sofrer. Essas pessoas são consideradas felizes por nossa sociedade. Infeliz é aquele que chora por causa das dores que a vida lhe causa. Então, o que Jesus está dizendo aqui, na visão da nossa sociedade, é: felizes são os infelizes, porque a nossa sociedade enxerga os que choram como infelizes. Então, há um paradoxo enorme aqui, porque Jesus está dizendo que a felicidade, ou uma felicidade enorme, é a realidade daqueles que choram. E a nossa sociedade diz que os que choram estão infelizes, e não pode haver felicidade sobre eles. Ainda aqueles que choram de felicidade, esse choro de felicidade na realidade é o extravasar de toda uma dor que estava guardada, e quando acaba você chora de felicidade. Ele é fruto da dor que você passou ao longo do caminho também. Então todo choro é visto por nossa sociedade como algo ruim. Nós lutamos para não ter que chorar. Nós, quando passamos por frustrações, o que a gente costuma fazer? Se fechar. Não vou deixar que isso aconteça de novo. Então, vou dar um exemplo disso. Você se aproxima de mais de uma pessoa, se torna um grande amigo dessa pessoa, e aquela pessoa te frustra. No próximo relacionamento de amizade, já você não vai se abrir tanto quanto você se abriu no primeiro, tentando se proteger do sofrimento. Nós nos protegemos do sofrimento o tempo todo. Só que a grande realidade é que Jesus está dizendo que existe felicidade sobre a vida daqueles que choram. E quando a gente está falando sobre os que choram, nós não estamos de maneira nenhuma diminuindo a alegria e a felicidade que o Evangelho trouxe sobre a nossa vida. A Bíblia fala sobre a alegria que existe no coração de todos aqueles que de alguma forma já enxergaram a grandeza, o poder, o amor e a graça de Jesus sobre a sua vida. Não tem como nós termos sido alcançados pelo Evangelho, alcançados pela obra da cruz, e o nosso coração não possuir uma imensa alegria. O texto não está se contradizendo. A questão aqui não é infelicidade. Jesus está dizendo que a felicidade está sobre os que choram. E o que esse choro significa? E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com você. E antes de mais nada, só para tirar qualquer dúvida do que possa significar esses que choram, eu quero colocar para você que a palavra utilizada aqui é a palavra mais forte no grego para demonstrar algum tipo de dor, algum tipo de agonia imensa, algum tipo de tristeza profunda. O que nós temos aqui com essa palavra, com esse verbo chorar, é a palavra mais intensa que nós temos no vocabulário grego para demonstrar dor. Eu não estou falando de alguém que chora superficialmente. Estou falando de alguém que tem uma dor interior, uma angústia interior, uma agonia interior profunda. E isso é uma coisa para a gente pensar, porque
Aqui não temos nada sendo falado sobre o exterior, ou sobre algo que simplesmente acontece de forma exterior. Não, a gente está falando de algo extremamente interior. Essa palavra que é usada para o choro aqui, é aquela palavra que a gente encontra lá em Gênesis capítulo 37, quando Jacó recebe a notícia da morte, que a suposta morte, ele não estava morto, mas naquele momento foi considerado morto por Jacó, da morte de seu filho José. E esses dois versículos, o 34 e o 35 do capítulo 37, mostram Jacó numa dor, numa agonia, numa tristeza tão profunda que ninguém conseguia consolar, que diz que ele chorou por dias sobre a vida de José, e que diz ele que nunca mais se recuperaria daquela dor, porque a dor era extremamente intensa e profunda. É a mesma palavra, é a mesma ideia que nós temos quando Jesus diz: felizes são ou bem-aventurados são os que choram. Também só para colocar nesse início, para a gente pensar um pouco sobre isso, a ideia aqui, irmãos, é de um choro que não pode ser provocado pela carne. Não é um choro de decisão, não é um choro que as pessoas querem ter ou decidem ter, mas é um sentimento interior profundo, que é fruto de uma revelação de uma realidade. Por exemplo, quando Jacó teve a notícia de José, da morte de José, a revelação dessa realidade causou essa dor profunda. Então não é algo carnal, é algo profundo, gerado no interior por causa da revelação de uma realidade sobre a nossa vida. Mas eu queria começar excluindo aquilo que esse choro não significa. Esse choro aqui não significa de forma nenhuma um choro exterior. Jesus, no próprio Sermão da Montanha, no capítulo 6, diz que os fariseus, quando jejuam, eles se entristecem, mostram para todo mundo que estão tristes, que estão angustiados, que estão sofrendo com aquele jejum, com aquela dor. E esse é um tipo de choro, um tipo de lamento, um tipo de dor exterior. E não é esse tipo de dor que esse texto se refere. Não é aquela dor ou aquele choro que nós temos simplesmente numa demonstração exterior, numa demonstração teatral. Não, ao contrário disso, é um choro gerado no íntimo e no interior de cada um de nós. Também não é um choro carnal. Você lembra da história dos filhos de Davi, Aminon, que se apaixonou por sua irmã Tamar, e ali ele é contrariado pela realidade, quando ele olha e diz: ela nunca vai poder ser minha. E o texto lá de 2 Samuel capítulo 13 mostra que ele chorou, angustiado, com dor no seu coração, porque ele nunca poderia ter a sua irmã por esposa. Não é esse tipo de choro carnal, porque nós fomos contrariados, porque o mundo se voltou contra nós, ou porque os nossos planos se frustraram, porque nossos projetos acabaram pelo meio do caminho. Não é esse tipo de dor. Também não é um tipo de choro que vem do remorso, como nós encontramos em Mateus capítulo 27. Judas vem a Jesus e depois ele percebe que fez alguma coisa ali, fez algo realmente errado e que não deveria ter sido feito, tenta consertar a situação, restitui as moedas de prata que ele ali naquele momento havia recebido, e a palavra de Deus diz que ele sente um remorso profundo no seu coração, que ele chora, que ele sente a dor por causa do entendimento de que tinha feito alguma coisa errada, não por causa do arrependimento, mas por causa de um remorso que estava em seu coração. E esse choro também não significa aquele choro de medo das consequências. Lá em Gênesis capítulo 4, nós encontramos o episódio de Caim matando o seu irmão Abel, e quando Deus traz uma sentença sobre ele, nós encontramos Caim chorando. Mas ele não estava chorando porque ele estava arrependido da morte do seu irmão, ou triste pela morte do seu irmão, ou triste por aquilo que ele mesmo fez. Ele está triste por causa das consequências que aquilo trazia sobre a vida dele. O choro de Caim era: essa sentença é pesada demais sobre a minha vida, eu vou andar errante por aí e vão querer me matar. As consequências daquilo que eu fiz e daquilo que eu vou viver são pesadas demais, e por isso ele se entristeceu. Também não é esse tipo de choro que nós encontramos se referindo aqui. Então o que esse choro quer dizer, irmãos? Esse é um choro produzido por uma profunda convicção do pecado.
É esse tipo de choro que esse texto se refere. É o choro interior, o choro da nossa alma, que é gerado por uma profunda convicção de pecado. Eu queria aqui lembrar vocês, irmãos, que entre tantas outras coisas que se tornaram motivo de chacota, de piada, o pecado é uma dessas coisas. Nós vemos, por exemplo, hoje, muitos irmãos brincando com, por exemplo, falar em línguas, e brincam com isso. Nós vemos muitas pessoas brincando com o movimento pentecostal, por exemplo, com algumas outras dessas coisas dentro da igreja. E o pecado também virou um motivo dessas brincadeiras. E por ser motivo dessas brincadeiras, aquela convicção profunda, dolorosa, do nosso próprio pecado, vai perdendo grandeza diariamente na nossa vida. Nós vamos deixando de ter aquela profunda e imensa convicção de que nós somos pecadores. E que por causa desses pecados, nós somos naturalmente afastados de Deus. E que se não fosse a misericórdia, a graça, a bondade de Deus sobre nós, nós teríamos como destino correto, como destino justo, o inferno. Essa é a grande realidade da nossa vida. Quando as pessoas me perguntam, ao falar sobre questão de eleição, de predestinação, todos esses assuntos tão polêmicos, eu gosto demais dessas polêmicas, mas quando eu ouço sobre isso, as pessoas costumam me dizer, então Deus é injusto, chama uns para o céu e outros para o inferno. Eu falo, não, Deus é gracioso, porque de todos os que iam para o inferno e não mudariam essa realidade, não importa o que fizessem, não importa o que crescem, não importa o que tentassem fazer, Deus resgatou aqueles que Ele escolheu para pertencerem a Ele, para serem dEle, para caminharem com Ele, para perdoar os seus pecados, para lavar na cruz do Calvário o pecado de cada um daqueles que o Senhor chamou para pertencer a Ele. E isso, irmãos, é algo que nós não podemos esquecer. Nós estamos em Cristo por causa de Cristo e para Cristo. Nós não estamos em Cristo por causa de nossas decisões. Nós não estamos em Cristo para que nós encontremos salvação. Nós estamos em Cristo por causa de Cristo, porque Ele na cruz trouxe redenção para nós. E porque por causa dessa redenção nos deu vida eterna, nos fez filhos de Deus. E dentro dessa realidade nós somos participantes por causa da graça, não por causa de nenhuma outra realidade nossa. Na salvação, eu e você só entramos com o pecado. Essa é a nossa parte na salvação. Eu entro com o pecado e Deus entra com a redenção do meu pecado. Porque se eu não tivesse pecado, eu não precisaria de redenção. E se eu tivesse como me livrar desses pecados, eu também não precisaria de redenção. E se Cristo dependesse de mim, um pecador, para me dar a salvação, essa redenção também nunca chegaria a mim. Mas porque é por causa dele, é por ele, nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas isso não deve tirar do nosso coração uma profunda convicção do nosso pecado. Sabe, eu queria usar como exemplo nessa noite aquele que talvez seja um dos maiores exemplos que nós podemos ter de alguém que caminha com Deus, que é o apóstolo Paulo. Quando a gente diz, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, é quase que uma covardia, porque nós estamos tão longe dessa semelhança, dessa plenitude que Cristo exibiu na terra, que é quase uma covardia a gente dizer para alguém, irmão, você está fazendo isso, mas Cristo não faria. Está correto esse pensamento, está correto esse desafio de fazermos aquilo que Cristo faria, mas é covarde porque a gente está longe demais disso. Mas quando nós podemos ter como referência alguém que caminhou, que alcançou isso, toda essa dificuldade da comparação se perde. Porque você pode dizer assim, mas eu ainda não sou semelhante a Cristo. Mas você não tem como dizer, Paulo era melhor que eu, porque não era. Você não tem como dizer, Paulo alcançou, mas eu ainda estou longe de alcançar. Não, se Paulo alcançou, é possível que cada um de nós alcance. Ou se qualquer outro irmão alcançou, é possível que a gente alcance também. Glória a Deus. Porque se eles alcançaram, foi por causa do mesmo relacionamento e graça de Deus que está sobre nós também. Mas eu queria usar Paulo como exemplo aqui, num dos textos que eu acho
dos mais belos de Paulo, porque mostra o seu profundo entendimento e convicção de quem ele era. Pessoas semelhantes a Paulo, pessoas muito menos capacitadas que Paulo, se acham tão maiores que Paulo nos nossos dias. O que nós temos visto de gente que acha, e porque acha, se coloca como padrão para a humanidade, não é brincadeira. É cheio disso. Paulo, ele tinha todas as credenciais que um homem poderia exigir para ouvi-lo, e ele diz o que ele diz em Romanos capítulo 7, mostrando que essas credenciais para ele não mudavam quem ele era na sua natureza e no seu interior. Olha o que diz a partir do versículo 14. Paulo dizendo, falando aos Romanos, no capítulo 7, versículo 14, diz assim: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou. Olha só, já derruba muita gente aí. Eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Quando Paulo está dizendo que não era espiritual, ele diz que a sua natureza, o normal do seu ser, não é espiritual, é carnal. Que qualquer espiritualidade que existe sobre a vida dele ou de qualquer outra pessoa é fruto da presença de Cristo na sua vida, não da sua própria natureza. E olha o que ele diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E olha o que Paulo fala sobre si mesmo: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tenho Cristo, eu tenho o Espírito Santo sobre a minha vida. Eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Eu quero fazer aquilo que me colocaria numa situação de obediência ao Senhor. Eu quero realizar a vontade de Deus. Mas existe um pecado na minha natureza que prevalece em alguns momentos, em muitos momentos, contra o desejo que eu tenho no mais profundo do meu coração de obedecer a Deus. E que me torna, não um grande homem, mas me torna um miserável, questionando a si mesmo, não que ele tivesse dúvida, mas questionando a si mesmo: quem me salvará? Para poder dar a resposta, que a gente vai chegar no final dessa mensagem. Mas a ideia aqui que Paulo está dizendo é: eu tenho uma profunda convicção do pecado que existe no meu ser. Eu sei que eu sou salvo. Eu sei que Cristo habita em mim. Eu sei que o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida. Eu sei que Deus me chamou para servi-lo. Eu sei que pessoas são abençoadas através da minha vida. Mas eu continuo um pecador dependente do amor, da graça e da misericórdia do nosso Deus. Eu tenho convicção da realidade da minha vida. Eu sei que se eu não for guardado pelo Senhor, eu vou descer da cruz. Eu sei que se eu não for protegido, convencido pelo Espírito Santo de Deus, o bem que eu desejo fazer não vai acontecer, porque não é fruto da minha natureza, mas da presença do Espírito sobre a minha vida. E é isso que fazia Paulo chorar. Paulo chorava, Paulo sentia essa agonia interior, essa tristeza interior, porque a sua natureza era uma natureza pecaminosa, porque a sua natureza combatia a grandeza do amor de Deus, violentava a verdade de Deus, fazia com que o Senhor fosse envergonhado nos momentos do seu erro,
Paulo fazia com que a verdade de Deus fosse jogada fora quando ele não conseguia obedecê-la. E Paulo sofria por causa disso. Isso não tirava a sua alegria da salvação, mas fazia com que interiormente ele tivesse um grande pesar em seu coração, lembrando sempre, sempre que ele era um miserável pecador. E é isso que nós somos, irmãos. Por mais que as teologias modernas dizem que você é filho do rei, que você deve bater no seu peito e dizer para o diabo: saia daqui, diabo, você não pisa na sua cabeça. E ainda que tudo isso aconteça, ainda que você realmente seja filho de Deus, e é filho do rei, ainda que você tenha, pela misericórdia e graça de Deus, o poder de vencer as suas batalhas espirituais, não se engane, nós somos pecadores. E se nós não temos a convicção desse pecado sobre a nossa vida, ou dessa realidade pecaminosa sobre a nossa vida, nós não temos felicidade plena em Cristo. Porque a felicidade plena em Cristo está em reconhecer e sofrer por causa da realidade interior do nosso coração. E talvez isso para você diga: mas isso me diminui. Não! O que te diminui é achar que existe qualquer coisa em você, a não ser o Espírito Santo, que te leve a qualquer vitória. O que existe, que diminui você, que diminui a obra da cruz, que diminui a realidade que você é uma imaginação de que você pode tomar qualquer decisão vitoriosa sem que o Espírito Santo te convença dela. O que existe que diminui você é colocar a sua própria realidade pecaminosa como o centro das decisões da sua vida, como ponto de apoio da sua história, como a força do seu braço. É o Espírito Santo em nós que nos guia pelo caminho da vitória, irmãos. É a presença de Deus em nós que nos dá a condição de vivermos o melhor de Deus. Nós caminhamos diariamente, somos mantidos em pé pelo poder de Deus, do Espírito Santo sobre a nossa vida. Não se engane, nós permanecemos, ainda que filhos, ainda que salvos, a nossa natureza interior é pecaminosa. E em todos os momentos da nossa vida, essa natureza vai lutar contra a lei de Deus, que deseja me colocar debaixo de submissão e obediência ao Espírito do Senhor. E Paulo, olha quem está falando aqui, Paulo, é aquele que foi um grande missionário do Novo Testamento, é aquele que é referência teológica para muita gente, é aquele que, onde nós encontramos muito daquilo que nós entendemos como verdade de Deus, de forma mais ampliada do que em outros textos. É Ele que está dizendo: em mim há um desejo enorme de fazer a vontade de Deus. Mano, no meu íntimo existe isso, mas a minha natureza luta contra isso, tentando me tornar alguém longe do Senhor, alguém afastado do Senhor, alguém que perde o maior dos bens que nós temos, que é a presença de Deus na nossa vida. E quando nós olhamos para isso, para essa convicção de pecado, nós não podemos esquecer que o pecado só é brincadeira nas piadas das pessoas. O pecado só é brincadeira na boca daqueles que, contando piadas, acham que estão trazendo algum tipo de benefício para os que o ouvem. Porque o pecado é a razão de todos aqueles que um dia pecaram, que são todos os seres humanos, terem sido destituídos da glória de Deus. Segundo Isaías, é o pecado que fez separação entre o homem e Deus. Hoje, o ser humano não habita como Adão e Eva habitaram no Éden por causa do pecado. Não foi por causa de nenhuma outra realidade, foi por causa do pecado. Por causa desse pecado, muitas vezes nós perdemos o que há de melhor em Deus. Mas Ele vai existir sempre. Como é que eu faço para não perder o melhor em Deus? É essa profunda convicção de pecado, que traz dor ao meu coração, que traz sofrimento ao meu coração, que me aproxima daquele que pode me consolar, que me aproxima daquele que é o meu Redentor. Sabe, irmãos,
Nós não podemos deixar de chorar por nossos pecados. Nós não podemos perder isso sobre a nossa vida. Nós não podemos perder essa sensibilidade de olhar para a nossa vida, de olhar para as misérias das decisões que nós tomamos e permitir que isso não cause nenhum peso sobre nós. Nós não podemos pecar e continuar dando o próximo passo como se aquilo não tivesse nenhuma importância, nenhuma grandeza, nenhum valor. Ao contrário disso, nós precisamos ser sensíveis à realidade que nós vivemos, porque é o nosso pecado que nos afasta do nosso relacionamento com Deus. Nós somos aproximados pela grandeza de Cristo na cruz e somos afastados pela natureza pecaminosa e pela falta de consciência do nosso pecado. Não permita que a vida te torne insensível com relação ao seu pecado. Eu lembro que muitas histórias minhas e de muitos outros irmãos, que naqueles primeiros momentos de conversão, que nós somos chamados pelo Senhor, como nós chorávamos por nossos pecados, como nós nos importávamos quando pecávamos, nos lançávamos aos pés do Senhor, chorando, lamentando, pedindo misericórdia. E o tempo vai passando e a gente vai perdendo isso sobre a nossa vida. Nós não podemos perder isso, irmãos. Ainda que nós sejamos cheios da alegria da salvação, ainda que nós caminhamos triunfantes diante de Deus, em direção ao que Deus tem para nós, a convicção interior do nosso coração precisa ser a convicção de que nós somos miseráveis pecadores dependentes da graça de Deus. Se nós perdemos isso, irmãos, nós começamos a achar que nós escolhemos a Jesus, nós começamos a achar que somos nós que pisamos em cabeça de diabo. Nós começamos a achar que temos direito de colocar Jesus contra a parede, de determinar, de exigir, de cobrar que Deus faça alguma coisa, porque nós perdemos o senso de quem nós somos. Aqueles que, se Deus tirasse de sobre nós a sombra da cruz, nós seríamos destinados ao inferno. Que só temos a esperança de glória porque Deus nos resgatou, porque nós caminhávamos de queixo erguido, peito estufado em direção ao inferno, achando que nós estávamos abafando. Quando Deus diz: ei, está tudo errado, vem cá que eu quero que você seja meu, vem cá, deixa eu te mostrar que você não sabe nada e que eu tenho para você uma vida que você nunca sonhou em ter. Se nós perdemos isso, nós perdemos tudo. Nós perdemos tudo. E se tem uma coisa hoje, irmãos, que não é popular na igreja, é pregação sobre pecado. Você não tem ideia, irmãos, de quantos pastores eu já ouvi dizerem: eu não falo dessas coisas na minha igreja, porque o meu povo trabalha a semana toda, o meu povo sofre a semana toda, o meu povo é massacrado pelo mundo a semana toda. Quando eles chegam na igreja, eu quero uma palavra de conforto para o coração deles. E eu digo para eles: não existe maior conforto para o meu coração em saber que é a graça de Deus que me mantém de pé. Porque o dia que você me disser que eu estou de pé por causa das minhas próprias forças, esse dia eu desfaleço, porque eu sei que, a não ser que seja em Cristo, não há força em nenhum de nós para permanecer em pé. Glória a Deus. Palavra de consolo é saber que Cristo nos chamou. Palavra de consolo é ser lembrados que mesmo pecadores, quando nós choramos por causa do nosso pecado, nós recebemos do Senhor consolo no céu. Isso é consolo para o meu coração. Ser consolado, irmão, não é ouvir uma palavra que te faz sair daqui achando que você é o super-homem gospel, que você está pronto para encarar todas as batalhas, até que venha a primeira na segunda-feira. Até que passe alguém por você na segunda-feira e olhe para você com um olhar atravessado, e ali o crente do domingo, derretido na presença do Senhor, vai embora, desce da cruz, e o velho homem põe a roupa e vamos acabar com esse negócio. Que a pessoa está falando com quem, rapaz? Você não me viu aqui, não? Rapaz, ou é em Cristo, ou a gente está perdido. O meu consolo vem do meu Redentor que vive. É dele que vem o consolo do meu coração. Glória a Deus. Sabe, talvez para muitas pessoas ter uma profunda convicção do seu pecado, do seu estado pecaminoso, seja se sentir inferior. Se você se sente assim, você não entendeu. Você não entendeu. Porque essa profunda convicção de pecado
não é um entendimento seu, é revelação do Espírito Santo sobre você. E se você tem essa profunda convicção do pecado, é porque o Espírito está em você. E isso te consola, e isso nos consola. O que me consola não é saber que eu sou pecador. O que me consola é conseguir saber que eu sou pecador. Porque nenhum ser humano sem Cristo consegue reconhecer profundamente no seu íntimo que é um pecador. E se a gente consegue reconhecer isso, é porque o Espírito Santo conseguiu nos convencer disso. E se Ele conseguiu nos convencer disso, não há prova maior de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Porque os não salvos acreditam que estão caminhando em direção ao triunfo, à vitória. Está tudo bem, está tudo ótimo. Mas aqueles que são tocados pelo Espírito Santo sabem que estão caminhando, não porque são fortes, mas porque se apoiam naquele que na cruz conquistou a nossa vitória. Por isso que eu creio que esse versículo que diz: aquele que está em pé, pensa estar em pé, cuide para que não caia, está dizendo para mim: você que acha que está em pé, nunca se esqueça que você só está em pé porque você está apoiado naquele que sustenta a sua vida. É isso que eu creio. Sabe quando a pessoa passa mal, de repente você vai ajudar, ela vem apoiada no seu... Você se machucou o pé, alguma coisa vem apoiar. É essa visão que eu tenho quando eu leio esse texto. Que Cristo está lá, firme e forte de pé, e eu estou lá, todo moído, mas apoiado nele, seguindo adiante, não por causa da minha força, mas por causa daquele que é a minha segurança. Irmãos, essa convicção de pecado existia em Jesus também, não por causa dos seus pecados, mas por causa do pecado da humanidade. Aquele texto de Mateus capítulo 27, onde Jesus diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, até Deus que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir você com uma galinha, reunir seus filhotes embaixo das suas asas, mas você não permitiu. E ali há um lamento de Jesus, há uma dor no coração, há um choro de Jesus por causa do pecado da humanidade que ignorava a grandeza e a verdade da palavra de Deus. Tem um texto muito belo, vai em Lucas capítulo 19, olha o que diz no versículo 41 e 42. Quando Jesus se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Jesus está lamentando sobre Jerusalém. Jesus chora ao ver uma Jerusalém que não se arrepende, ao ver um povo que ignorou Jesus. Ele chora de dor e pecado. Isso precisa estar no nosso coração. Porque se isso não tiver no nosso coração, a gente não tem nada. Nada. Nós não podemos olhar nossa família, nossos vizinhos, nossa cidade, indo para o inferno. Isso não doeu nosso coração. Não podemos. Nosso coração precisa chorar por aqueles que estão se perdendo. Precisa chorar por aqueles que não têm a Cristo. Nós não podemos bater no nosso peito e dizer: nós somos eleitos, e simplesmente olhar para o lado e dizer: não era o eleito. Isso dói no coração de Deus. Sabe, irmãos, essa semana eu fui no velório de uma amiga minha do colegial, né? Acho que quando a gente fala colegial, a gente entrega a nossa idade, né? Eu fui no enterro de uma amiga minha que estudou comigo no colegial, uns 3 anos de colegial. E ela morreu de câncer essa semana. E ela lutou com todas as suas forças, com toda a sua energia. E ela chegou aí na igreja do Rio Branco, ela morava em Santos aqui. Ela chegou aí na igreja do Rio Branco, nos meus cultos. Mas o coração dela nunca se arrependeu. O coração dela nunca aceitou a Cristo. O coração dela nunca
teve a revelação de quem Cristo era. E ir naquele velório, naquele enterro foi triste demais para mim. Não porque era uma amiga minha, mas porque me fez ver o que acontece com aqueles que não têm Cristo. Eu estou acostumado a ir em velórios de crente. E velório de crente é velório de contar piada. Se você vai no velório de crente e não conta piada, você está no lugar errado. Porque velório de crente, o que ele está vivendo ali, claro que nós sofremos pela família, claro, mas o que ele está vivendo ali é o que todos nós deveríamos desejar viver, o dia de encontrar com o nosso Senhor. Mas o velório de ímpio deve cortar nosso coração. Nós precisamos sofrer, sentir a dor daqueles que estão morrendo sem Cristo. Amém? Lembra João capítulo 11, quando Jesus vai a Betânia? Chega lá, Lázaro está morto. E aí vem Marta, vem Maria. Quando Jesus vê a situação, Jesus chora. E aí todo mundo diz, olha como ele o amava. Mas, sabe, irmãos, eu não consigo acreditar que Jesus chorou porque Lázaro morreu. Porque Jesus sabia que Lázaro ressuscitaria. Jesus não chorou e o pai falou assim, coitadinho, Jesus, vai lá ressuscitar ele. Eu não estava planejando isso. Mas já que você chorou, está triste, vai lá ressuscitar Lázaro. Eu não acredito que isso é possível. Jesus sabia. Jesus se atrasou de propósito. Jesus se atrasou para que a glória de Deus se manifestasse. Jesus não ficou tomando um cafezinho na esquina, deixa eu ir lá quando for, quem sabe já está bom esse camarada aí. Jesus sabia de tudo. Tudo que Jesus fez, ele fez planejado, ele fez de acordo com a soberania de Deus. E o choro de Jesus ali é por uma outra razão. É porque Jesus viu como a morte, que só existe por causa do pecado, faz mal às pessoas que ele amam. Por causa disso ele chorou. Porque ele viu que a morte, que é fruto do pecado, que é consequência do pecado, que só existe por causa do pecado, faz mal às pessoas que ele ama. Fazia mal àqueles que eram importantes para ele. Estava machucando o coração de pessoas com quem Jesus se importava. E essa é a razão do choro. O choro pelo pecado, pela dor que o pecado causa. Pela dor que a morte, que é consequência do pecado, causa. Nunca tem a capacidade de nos tirar a alegria da salvação de Cristo, mas não pode nos tornar insensíveis, não pode nos tornar conformados com a realidade. Cristo tem muita gente para salvar, e nós não podemos nos conformar com a morte de ninguém. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer com a morte do ímpio, que o Senhor não se alegra com isso, que não há alegria no coração do Senhor. Está vendo? Não me quis. Hoje a gente ouve crente dizendo, fulano morreu. Teve a chance dele, não quis aceitar Cristo, olha o que acontece. Como se isso fosse uma coisa repleta de amor. E não é. Amor é quando o nosso coração chora por aqueles que morrem sem Cristo. Amor quando o nosso coração chora pelos nossos próprios pecados, que muitas vezes nos impedem de ser um testemunho vivo da glória de Deus, que fazem com que a igreja seja o que é aí fora, que a igreja tenha a imagem que tem aí fora, que a igreja tenha a resposta da sociedade que tem aí fora. Sabe como os políticos olham para a gente? Olham para a gente como gananciosos, que querem meia dúzia de blocos para botar a igreja para votar neles. Sabe como os ímpios nos olham? Como um bando de hipócritas, que está aqui dentro perdendo o amor e que não olha para o vizinho, que não fala para o vizinho, que não consegue dar um bom dia. É assim que o mundo nos olha. É assim que as coisas são. E sabe por que é isso? É por causa do nosso pecado. É porque até quando a gente quer fazer o bem, o mal prevalece. Nós somos assim. Mas nós precisamos pensar em algumas coisas. Que as únicas coisas que nos impedem de chorar são, primeiro, o amor ao pecado.
Muitas vezes nós amamos o pecado. E é interessante que o pecado ele sempre se apresenta como algo bom. Quando eu como um X-Bacon, que é o meu predileto, ou uma pizza de todos os queijos possíveis, eu olho para aquilo e vejo isso aqui exatamente como pecado. Agora é delicioso, mas daqui a uns anos vai entupir tudo na minha vida. Igualzinho. Quando eu dou uma mordida no X-Bacon, eu digo, oh, aleluia. Vai preparar um médico, você vai O pecado é assim. Você já viu o pecado se apresentar como uma coisa ruim? Ele não se apresenta. Se apresenta como algo bom. E muitas vezes nós somos apaixonados por esse pecado. Eu creio, irmãos, a grande maioria de nós aqui tem um pecadinho de estimação. E esse pecado de estimação que a gente tem é aquele que a gente costuma colocar o nome dele de eu sou assim mesmo. Esse é o nome desse pecado. É o pecado eu sou assim mesmo. É aquele pecado do camarada que é um ignorante, estúpido, cavalo, que a mulher diz, quando eu casei eu era assim, você já sabia. É o pecado de estimação. É aquele cara que não consegue deixar de falar mal do vizinho. Rapaz, eu fui na igreja, tinha um irmão lá. Sei não, aquele irmão, cara. Orando por ele, que misericórdia. Ó, tô confessando com você só porque pra gente orar, viu? Mas ó, eu fiquei sabendo as histórias dele que tá pegando as menininhas ali. O cara não consegue. É pecado dizer, você disse pro irmão, isso tá errado, irmão. Olha o que você está falando do irmão, fica quieto, vai orar. Se Deus permitiu você ver, você orar. Ou fale com quem pode resolver. Ah, pastor, esse é o meu jeito. O meu jeito é esse. Eu sou muito direto. Não tem nada de errado em ser direto, irmãos. Eu acho que uma qualidade isso, não é um pecado, não é um defeito, não. É uma qualidade. Você ser honesto, você ser transparente, você ser verdadeiro. Mas nessa situação, ele não é nada disso. Ele não é direto, coisa nenhuma, ele é fofoqueiro mesmo. E ele se disfarça de cara que fala o que pensa. Mas não é o cara que fala o que pensa, ele é o que fala o que planejou pensar para falar mal do irmão. Pecado de estimação. A maioria de nós tem. A maioria de nós tem. Sabe, irmãos, nós vivemos numa época em que a pornografia está acabando com muitos dos nossos irmãos. Eu li um estudo essa semana sobre isso, que os cientistas já estão considerando a pornografia pior do que a cocaína e o ópio. Porque o efeito da pornografia no cérebro do homem, é mais do homem, né? A mulher também faz isso, mas é mais do homem. É o mesmo efeito da cocaína e do ópio juntos. Primeiro aquela euforia da cocaína, depois aquela depressão do ópio. E a dependência, e o cérebro começa a criar novos caminhos para usar essa pornografia. E nós, qualquer homem, se não se cuidar, cai nisso. Somos homens, irmãos. Dentro da igreja, a gente vê pais dizendo para os filhos, olha, cuidado aí, viu, para pegar as menininhas aí, não sei o quê. Ele não diz para o filho, olha, não faça isso, é homem de Deus. É homem de Deus. Eu falo para o meu filho, eu quero que você beije sua esposa no dia do seu casamento. Aí meu irmão falou para mim outro dia, cuidado, vai vir a boiola. Eu falei, está amarrado. Isso não é ser boiola, isso é ser santo. A gente confunde as coisas. Eu vejo crente dizendo assim, segura as cabritas aí que meu bode está solto. Vai deixando, irmão, sabe o que Deus faz com o bode, ó? Solta o bode aí. Vai ver, ó, Deus fazer isso com o bode. Pecado de estimação. Os homens, eles são ensinados desde a infância que tem que ser garanhões. Tem que ser garanhão. É meu filho. Isso aqui puxou o pai, olha que as menininhas aí. Eu achei isso bonito. Pecado de estimação. Não é bonito, sabe o que é bonito? Bonito é você ter um filho santo. Bonito é você ter uma filha santa. Bonito, sabe o que é? Bonito é você crer que a palavra de Deus é verdadeira em todas as áreas, mesmo naquelas que a sociedade diz que você está sendo um idiota.
E nós estamos abraçando todas essas coisas. Foge disso. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser diferente, para ser separado desse mundo. Jesus orou por você. Pai, eu não peço que você tire ele do mundo, mas eu peço que te guarde ele no meio desse mundo. Jesus orou por você. Era por você, era por mim que ele estava orando. Pai, o Mariolo vai fazer cada um. Eu sei que a sua vontade vai ser tirar ele do mundo. Vai acabar. Guarda ele ali. Vai que a tua bondade consegue alcançá-lo. Sabemos. Não há meu pecado. Porque você já foi atraído pelo Senhor. E o pecado hoje pode ter até influência sobre a sua vida. Mas ele não pode mais te escravizar. Porque você foi tirado da escravidão do reino das trevas. E hoje você pertence ao reino do Filho amado. A segunda coisa que nos impede de chorar é o desespero por causa do pecado. Judas. Se você olhar o que Judas fez, essa galerinha que fica pregando a restituição do pecado, Judas fez isso. E foi para o inferno morrer. Sabe o que Judas faz? Judas entende que fez uma coisa errada, vai lá falar com o pessoal, ele fez uma coisa errada, ele diz, o problema é seu, você fez já. Aí ele pega as moedas, joga as moedas no templo, vai lá e se enfoca. Sabe por quê? Por causa da sensação de perdição que ele tinha. Às vezes, irmãos, nós não choramos só porque nós olhamos para as mãos e dizemos, a gente eu sou um caso perdido. Para mim não tem mais jeito. Tantos anos andando com Jesus e tantos anos vivendo isso. Tantos anos andando com Jesus e tantos anos lutando contra esse pecado, não tem mais jeito para mim não. Esse negócio, olha, nem tenho paz no meu coração porque eu sou salvo, eu acho que eu nunca fui. E aí, por causa desse desespero, por causa dessa sensação de perdição, muitas vezes nós deixamos de chorar por causa do nosso pecado. E nós achamos que já não tem jeito para nós. E eu vou dizer uma coisa para você, que eu já falei hoje, já falei outros dias. O fato de você reconhecer e sofrer por causa do seu pecado é consequência da presença do Espírito Santo em você. Porque sem o Espírito Santo, o pecado para você foi só uma decisão errada. Sem o Espírito Santo, para você, o pecado vai ser apenas uma escolha que você fez. Mas se faz teu coração doer, é porque o Espírito Santo está te convencendo. Não tenha a sensação de perdição, porque nada pode quebrar o teu relacionamento com o seu Senhor. E por último, irmãos, muitas vezes nós não choramos por causa de uma presunção de misericórdia. Quando eu comecei a falar sobre a certeza da salvação, eu tive uma experiência com uma pessoa que andava próximo a mim e que acabou se afastando da igreja, acabou fazendo uma série de coisas naturais para aqueles que não caminham com Cristo. E quando uma irmã foi questionar, eu disse assim, ei, tranquilo, quem é salvo para sempre. E aí, por causa disso, essa pessoa vai me questionar, tá vendo, pastor, você fica ensinando isso para as pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Eu falo com isso, como é que não está preparado? É verdade, a gente está preparado não. E aí, por causa dessa experiência, muita gente hoje pergunta isso. Quando a gente fala, você não perde sua salvação, as pessoas me dizem assim, então eu posso fazer o que eu quiser, então a pessoa pode fazer o que você quiser. E essa presunção de misericórdia, de que Deus é misericordioso e que nada nunca vai mudar, é uma presunção completamente errada. Você não pode fazer tudo, porque o teu coração é convencido pelo Espírito Santo a não fazer tudo. Porque a tua vida que pertence ao Senhor, está debaixo do Espírito Santo do Senhor, não quer fazer tudo. Você pode errar, como Paulo errava, e falou aqui, como nós erramos. Mas é muito diferente de você imaginar que, eu faço, Deus vai me perdoar, Deus é bom, Deus é bondoso. Tem uma música do cara das antigas, eu acho que Marcos Antônio, se não me engano, meu Deus do céu, agora eu vou revelar a idade. Essa música chama Pregadores de Rosas. E ele diz, pregando, não vou cantar pra vocês agora, mas ele diz assim, pregadores de rosas, pregue que Deus é amor, mas pregue espinhos também. Né? E essa é a verdade. Às vezes nós pregamos as rosas, nós pregamos a misericórdia, a bondade, o amor,
quando nós esquecemos que toda rosa tem espinhos. Deus é amor, mas Deus é justiça. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então Deus, sim, é misericordioso, mas Ele também é justo. Ele é misericordioso, Ele sabe livrar os piedosos da provação, mas Ele também sabe manter debaixo do castigo os ímpios para o dia do juízo. Em outras palavras, para nós, tratando isso para nós, Deus é bom, é misericordioso, é muito bondoso, mas Deus também sabe ser justo quando Ele quer. Deus também sabe aplicar a sua justiça quando Ele deseja fazer isso. Não se engane, a presunção da misericórdia está te impedindo de chorar. Não esqueça que Deus disciplina os seus filhos, Deus disciplina aquele que Ele ama, assim como o Pai disciplina os seus filhos. Amém? Eu quero terminar essa mensagem, por favor não diga glória a Deus, mas eu quero terminar essa mensagem com o versículo 25 do capítulo 7 de Romanos. Eu li até o versículo 24, né? Hoje eu fiz aquilo que eu mais abomino, que é você pegar só o texto que te interessa da Bíblia para falar, né? Mas eu vou corrigir isso agora, usando o último versículo desse texto que nós lemos. Eu quero ler de novo 24 e 25, e a gente vai terminar. Olha o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. De modo que eu próprio, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, Paulo diz, miserável homem que sou, quem pode me livrar desse corpo da morte? Ele diz, graças a Deus, a Cristo Jesus. Ele pode. Aqui nós temos o cumprimento de Mateus 5,4 na vida de Paulo. Ele chora por seu pecado e ele é consolado com a revelação de Cristo sobre a sua vida. Dá consolo para que ele possa seguir adiante, sabendo que é pecador, mas confiando que Deus está moldando a sua vida e tornando-o semelhante a Jesus. Muito belo isso, irmãos. Nós vemos o cumprimento dessa palavra. E você tem consolo agora, porque quando você chora por seu pecado, o Espírito Santo te lembra, e mesmo o pecador, Deus está caminhando ao seu lado em direção a transformar a sua vida para a semelhança de Cristo. E vai haver um consolo eterno. Você lembra lá no final do livro do Apocalipse? Jesus falando sobre o dia em que toda lágrima vai ser enxugada, que não vai existir mais choro, nem dor, nem tristeza. Sabe, irmãos, esse consolo é real para nós hoje e vai ser eterno na glória. Nós somos consolados não por uma visão de que eu posso, nós somos consolados por uma visão de que eu tenho a Cristo, de que eu caminho com Cristo, de que eu sirvo a Cristo e de que Cristo está sobre a minha vida. Amém? Amém. Eu quero orar com você.